Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Primeiro episódio de 2020, o nosso episódio 20! E eu queria dizer que isso não foi pensado, isso não foi combinado. Foi uma coincidência que não é coincidência, muito auspicioso para esse programa. E acho que você já deve Estreando no dia 7, que é um número pelo qual eu tenho grande apreço. 7 maravilhas do mundo, o número da perfeição. 7 dias da semana. E você já deve ter percebido que estamos de logo nova nesse programa. Finalmente, o Angu de Grilo agora tem um logotipo, é no masculino. Finalmente, o Angu de Grilo tem um logo. Mas a gente vai falar logo porque esse programa aqui tem um viés de gênero claro. Então, não permite. Então, vai ser errado, que a gente vai falar várias vezes. Finalmente o nosso programa tem um logo, né? Que antes era aquela foto que a gente botou de improviso, foi ficando. E agora temos este lindo projeto gráfico feito por Felipe Bax, o designer. E que temos até um áudio, né, Flávia? Isso. Que ele vai explicar. É pra tocar? É pra gente fazer uma introdução? Eu acho que vale a pena botar o Felipe e depois a gente complementa. Ok, então vamos lá. Com vocês, Angriletes, Angulers. Angulovers, eu li esse outro dia. Felipe Bax. Fala galera, meu nome é Felipe Bax, sou designer, sou cria do bairro de Irajá, subúrbio do Rio, e fui convidada pela Isabela e a Flávia para criar a identidade visual do Angu de Grilo. No briefing havia uma única exigência: o logotipo deveria ser feito com a letra da Dona Ana. Para quem não sabe, Dona Ana é a avó da Isabela e mãe da Flávia, que faleceu há alguns anos, né? Eu não conhecia a Dona Ana, pelo menos é o que dizem, né? Não sabemos bem ao certo, porque cresci no mesmo bairro onde ela morou por muitos anos. Mas enfim, fica esse mistério no ar. Através de antigas anotações da agenda da Dona Ana, pude entender qual era a lógica do desenho da sua letra e identificar um padrão. Não foi muito simples, porque geralmente fazemos a letra cursiva muito rápido e nem sempre o desenho das letras sai igualzinho, mas o resultado ficou bem fiel. E para dar um toque final, acrescentei uns desenhos de arruda e manjericão na arte, para trazer axé para esse podcast maravilhoso, né? É isso, galera. Espero que tenham gostado. Queria dar um recadinho final, ó. Por favor, Isabela, não cortem. Nosso mundo tá tão maluco, né? Que eu acho que a gente tem que valorizar um pouco mais as pessoas que nos querem bem. Eu tenho um carinho, um respeito e uma amizade muito grande pela Isabela e a Flávia, as Oliveiras, né? E me sinto honrado com a responsabilidade desse trabalho e muito orgulhoso com o sucesso que vocês estão fazendo, certo? Falei pouco, não gaguejei. É isso. Viva o Angu de Grilo, viva a Dona Ana e um beijo grande. Felipe! Viva o Angu de Grilo e viva a Dona Ana. Bom, o Felipe é um jovem designer negro. Muito talentoso, muito aplicado, muito severo na forma de trabalhar, sabe? Muito, muito certinho. Ele namorou a Isabela por uns anos, por isso a gente tem uma intimidade grande, sim, né? 4 anos. Se fosse uma criança, já era quase alfabetizada. Então, assim, a nossa convivência foi muito intensa e o fato dele ser de Irajá também, o bairro onde eu cresci, ele mencionou que a minha mãe morou lá por muitos anos, morou por praticamente 40 anos, né? Desde 1972 que ela se mudou para Irajá e saiu de lá em 2011, no início de 2011, o mesmo ano em que ela faleceu. Ela tinha se mudado para o meu apartamento na Tijuca. Então, a gente tem uma relação muito intensa, né, de convivência. O Felipe já tinha sido autor do logotipo de um outro projeto que um dia, quem sabe, a gente resgate, mas essa marca tá até... Ficou adormecida. Tá adormecido, mas é um projeto de site chamado Balanta, que é a nossa etnia, acho que já falamos disso aqui, né, no Angu de Grilo. O Felipe criou, foi lindo assim, a apresentação que ele fez, com uma lógica toda que tinha a ver com DNA, a forma como ele criou o logo, a logo. Foi super bacana. E esse projeto está adormecido, mas a gente até quis
repetir algumas referências, por exemplo, o laranja, né? A cor. Uma cor meio... Entre o laranja e o terracota, não sei como é que ele chama isso. O laranja é a cor da comunicação, né? Em geral, as faculdades de comunicação, a que eu estudei também, as atléticas, os times e tal, todas vestem laranja, porque dizem que laranja é a cor da comunicação, então acho que nada mais justo do que a gente ter essas cores nos acompanhando, já que somos duas comunicólogas. E aí eu passei... Tem uma intensidade, né? Um calor que eu acho que combina muito com... uma cor quente também. Com o nosso temperamento, né? Uma coisa passional, enfática, que remete também ao ativismo. Isso é uma questão importante. Então a Isabela fez... Eu fui muito surpreendida com essa criação da marca, porque quando o Felipe fez a apresentação para a gente no último sábado, ele apresentou também alguns escritos da minha mãe, a Isabela fez uma pesquisa e achou a agenda. Porque eu comecei a pensar como é que seria, né, esse projeto, como é que a gente faria esse logo. Ai, que saco, eu nunca vou conseguir falar esse negócio certo, ainda vamos tomar esporro do design. E aí eu pensei em como trazer minha avó pra isso. E aí me veio essa ideia de usar a grafia dela. A gente tem uma pasta aqui com com um diário, com coisas que ela escrevia. E aí eu tirei foto... Nada profundo. Basicamente, que eu acho que eu já comentei aqui, que eu achava que a minha mãe tinha muita coisa escrita, mas não tinha. Mas a escrita dela dos compromissos, dos trabalhos da UNAT, né? Ela fazia Universidade da Terceira Idade... Então tem... De consulta com o fisioterapeuta, quando tinha marcado, eram umas coisas assim, bem básicas, de agenda mesmo, de papel. E aí eu pensei em que a gente podia fazer essa escrita com a letra dela. E aí tirei foto de vários, fui procurando as letras, e aí fui tirando foto. Mandei pro Felipe essas fotos, e aí a gente ficou pensando o que mais ia compor. E eu dei sugestões de várias coisas, e uma delas foi essa, olha, acho que pode ser as folhas, né, porque algumas folhas que têm relação com o candomblé, com a religião de matriz africana, tem uma presença muito forte na nossa vida hoje, e aí eu falei algumas folhas, e acabou, o manjericão e a arruda, acho que são as que são mais presentes, né, na nossa vida. E na verdade, eu pensei na arruda como uma folha que é muito símbolo dessas religiões, e a gente tem sempre em casa. Mas depois que ele mostrou pra gente, que eu fui me tocar, que quando eu era criança, minha avó me dava muita surra de arruda, que eu falo. De ficar dando aquelas espanadas de arruda pra tirar olho grande, energia ruim e tal. Então teve esse simbolismo que eu nem tinha pensado no primeiro momento, mas que depois fez ainda mais sentido, que aí é outra presença que ela tem nesse logo novo. Peraí, todo mundo lembra que angu de grilo era uma expressão que a minha mãe usava, que tá no programa 1, né? Se vocês não ouviram o programa 1... A presença dela é muito forte desde a origem. Quem inventou essa expressão angu de grilo foi minha avó, né? A gente não encontrou nenhum outro registro de nenhuma outra pessoa que fale isso. No Google não existia nenhuma menção de angu de grilo. Eu joguei no Google, entre aspas, angu de grilo, não apareceu nenhum resultado no Google antes do nosso podcast. Então, isso era uma frase que ela falava muito, e a gente nunca conseguiu encontrar uma origem. Acabou sendo o nome escolhido para batizar o podcast, que é esse significado, que é uma mistura de coisas. Ela já tinha essa presença na criação do nome, e a gente queria também, de certa forma, que ela estivesse presente nessa imagem. Esse foi o jeito que a gente encontrou, fazendo a escrita do angu de grilo ser feita com a letra dela, depois de 9 anos, né, 8 anos. 8 anos e meio. Que ela morreu subitamente. Então é isso, eu acho que essa é a história do nosso logo novo. A gente amou o resultado. Eu fiquei muito apavorada em determinado momento de ficar muito poluído, porque o briefing que eu dei pro Felipe foi uma coisa assim, uma quantidade de troços que eu imaginei na minha cabeça, que depois, no dia anterior, eu falei, cara, isso não vai ficar bom, isso vai ficar uma merda, pelo amor de Deus, vai ficar muito poluído, vai ficar horrível. E ficou ótimo, ficou super minimalista, que é exatamente como ele sabe que a gente gosta. Ele já conhece nosso gosto, as coisas que a gente se interessa, a forma como a gente gosta de ver design, de pensar essas coisas. Então foi uma escolha muito acertada, também pensando nisso. Alguém que a gente soubesse que ia fazer uma coisa que tem a ver com a gente. E deu super certo, e amamos. Amamos a foto.
Foi produção. Também foi Fotógrafo produção caseira. Aidon André Mota. O Aidon nos fotografou em casa, numa parede de casa, com luz natural. Foi tudo muito artesanal do ponto de vista da nossa contribuição. A criação do Felipe não, mas a nossa... a nossa parte. A nossa parte foi muito artesanal e acho que o resultado tá lindo. Tem espaço para a gente apresentar convidados, né? Isso, já temos uma arte de Ângulo de Grilo Convida. Então prepare-se para os novos convidados do Ângulo de Grilo, tá, queridas? Gente, acho que é isso, né? Esse primeiro pedaço a gente tinha que apresentar, que vocês não estão vendo já aí o que é esse logo novo. Pois é, tem Arruda, tem Manjericão. Tem a gente, tem Laranja e tem Dona Ana. E é isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Por favor, comentem, né, com a gente que vocês gostaram, né? Obrigada. De nada. Bom, nosso tema de hoje, o que a gente vai tratar nesse programa, ainda vai ser um tema leve, gente. A gente sabe que a última semana foi bem esquisita com o negócio dos Estados Unidos, Trump, Irã, mas ainda é dia 7 de janeiro, eu acho que a gente ainda merece um pouco de descanso nas pautas pesadas, então vamos continuar nos temas leves por enquanto. A gente fez vários programas bem hardcore no ano passado. Ainda virão muitos outros esse ano, infelizmente. Virão logo. Então, realmente o mundo promete. Então, vamos tentar dar uma segurada por mais essa semana. Em breve a gente volta naquele ritmo do podcast que não ia ser um podcast de notícia e acabou virando um podcast de notícia, entre outras várias coisas. E acho que essa semana vai ser uma semana muito decisiva para determinar, né, a trajetória desse ano, né? Tá todo mundo agora, as pessoas que decidem, digamos assim, do ponto de vista político, econômico, voltando aí de recessos, tomando pé da situação, da conjuntura global. Tem realmente algumas perspectivas preocupantes, né, de acirramento, por exemplo, dessa tensão Estados Unidos-Irã e Oriente Médio, preço do petróleo, eventualmente dólar e os impactos para a economia mundial, para a geopolítica mundial. A gente vai ter muito assunto. Tem o governo da Argentina completando um mês aí essa semana e já com uma bolsa aprovação. Já cresceu mais de 20%. Mais de 20% de aumento na bolsa. Tem também daqui a pouco a corrida do Oscar, né? Nesse fim de semana tá rolando, no fim de semana que passou, rolou o Golden Globe, o Globo de Ouro, que é a primeira premiação da indústria do cinema. Então talvez a gente fale um pouco de cinema, né? Algo assim. Tem o programa de carnaval que a gente está devendo. Exatamente. Também para as próximas semanas. A gente tá com uma agenda... Tem meu aniversário vindo aí, né? Que eu não podia perder essa oportunidade com uma pessoa que ama fazer aniversário. Meu aniversário é dia 16 de janeiro. Eu já tô avisando desde já pra vocês se programarem para me dar parabéns. Então Isabela faz 24, a capricorniana vai fazer 24 anos e gostaria do parabéns de todos. Por favor, não esqueçam do meu aniversário, mas ainda tem mais um programa que eu vou lembrar vocês disso. Então tem muita coisa ainda pra acontecer. Vamos dedicar o programa dessa semana para seguir pensando na linha de organização e de programação para 2020, né? Semana passada a gente falou sobre as metas do ano, quais eram as metas que a gente queria realizar esse ano, e no final eu falei um pouco como eu estava pensando em organizar isso para 2020, mudar um pouco como é que era o meu sistema, ou falta de sistema de categorizar, ou de transformar minhas metas em ações concretas. Se você não ouviu, vai lá ouvir, porque eu acho que ficou bem legal e é um programa que dá pra ouvir em qualquer momento do ano, né? Não é um programa de ano novo, não é sobre ano novo. E aí, nesse episódio de hoje, a gente resolveu falar sobre organização, do jeito mais amplo e tudo que possa entrar dentro desse grande guarda-chuva da organização. Esse ano eu comecei, essa semana, né? Essa primeira semana do ano eu comecei a rever os meus métodos de organização do ano passado relacionado à agenda, lista de tarefas, das próprias metas, como é que eu ia usar meu planejamento mensal, semanal, de postagem, de trabalho, de criação de conteúdo, de criação de hábito. E eu li várias coisas novas, vi vários vídeos de organização, revi várias coisas, já comecei a esquematizar tudo de outra forma, vamos ver se funciona. E aí queria também compartilhar isso aqui, porque eu acho que pode ser... Bom, eu acho que muitas vezes a gente deixa de fazer coisa porque a gente não se organiza direito, né?
Olha só, uma das coisas que mudaram minha vida nos últimos anos, né, a partir da saída lá do jornal, em que eu assumi várias outras atribuições, além dos múltiplos contratos profissionais, também as funções em conselhos de administração e tal, foi uma organização de agenda que a Isabela até que estruturou para mim. Funciona muito, muito bem, que tem a ver com a divisão do tempo e a classificação das atividades com cores. Tem vários amigos que já conhecem minha agenda famosa, porque ela é basicamente dividida em 4 cores. Uma cor para os trabalhos fixos, no meu caso, né? Globo News, CBN, Jornal o Globo. Trabalho voluntário, que é uma outra cor. Trabalho voluntário, que normalmente não é remunerado, né? Os trabalhos extras, que são remunerados, que aí eu marco um pouco como é que anda o faturamento, que é o que eu uso para formar poupança, para o meu futuro, para a minha velhice, e a agenda pessoal, que aí vai de terapia, manicure, ensaio de escola de samba, por exemplo, que está dominando minha agenda nesse janeiro, os encontros com amigos e tal. E aí, a partir dessa representação com cores, dá para eu ter, com muita clareza, numa olhada imediata do mês, o que está pesando, né? Se tão simétrico, se essa distribuição do tempo está simétrica, ou se tem alguma assimetria e pesando em que direção. Por exemplo, novembro, maio são meses em que normalmente, março também, né, que é mês da mulher, do Dia Internacional da Mulher, uma coisa que a gente já fez essas críticas aqui, né, dessa sobre-representação de eventos de gênero e raça nesses meses específicos e uma certa displicência no resto do ano calendário, são meses em que eu tenho muita demanda de trabalho não remunerado. Significa, então, que eu preciso ter um pouco mais de trabalho remunerado em meses, sobretudo anteriores, né, para compensar, para permitir que eu não trabalhe de graça e não tenha reposição. Então, acho que isso é uma coisa importante, especialmente para quem se dedica à militância, né, a você ter uma divisão de tempo que contemple a sua qualidade de vida pessoal, e aí cuidados com saúde, com atividade física, com saúde mental, que eu sei que é um tema que é caro atualmente à juventude, e tem que ser mesmo, com lazer, o tempo que você dedica à militância e o tempo em que você dedica ao seu trabalho remunerado, ao seu ofício, ao sustento e, eventualmente, à formação também. Eu acho que vale muito a pena para o jovem, principalmente, né? Que tempo é esse que você está dedicando? Talvez até seja um tempo uma rubrica nova que eu crie na minha agenda desse ano, uma nova cor para um tempo de leitura, de, eventualmente, aprendizado, né? Acho que isso pode valer a pena, especialmente para quem é jovem. Então, fica essa sugestão de divisão de agenda por cores e por setores, para que você tenha uma noção de se está equilibrada essa distribuição de tempo e se você não está privilegiando uma determinada área da sua vida em detrimento de outras. Desequilíbrio nunca é bom, né, gente? Essa agenda que minha mãe comentou, a gente faz no aplicativo Agenda do Google, que também tem para computador, né? Também tem site na internet e você consegue atualizar no celular, atualizar no computador, um atualiza no outro, então é bom por isso. Você pode mexer quando você está trabalhando no computador, você pode mexer quando você está na rua no celular e tudo atualiza junto. Google Calendar ou Agenda do Google, dependendo em português ou em inglês. E é muito boa porque exatamente tem esse sistema de cores que eu também uso. Tenho uma que a minha pessoal, né, tem uma cor, e aí eu criei uma nova para fazer acompanhamentos financeiros de coisas que eu tenho que pagar ou de coisas que eu vou receber. Então já é outra cor que eu fico ali para ficar atenta e não perder prazo, e se não entrar dinheiro para eu cobrar, que não caiu, para eu ficar atento e tal. Então já é uma outra coisa que eu regulamentei esse ano. Eu tenho uma outra agenda que é para anotar os movimentos astrológicos que a Susan Miller
Avisa que vai ter. Pra quem não sabe, a Susan Miller é uma astróloga muito famosa nos Estados Unidos. E ela faz uma previsão mensal de cada signo todo mês. E ela pontua coisas dos dias. Assim, o dia tal vai ter um eclipse tal e aí vai ser bom pra fazer tal coisa. Então eu tenho uma agenda especial da Susan Miller, que eu marco lá os dias que vão ser bons, os dias pra eu ficar mais boa, pra eu evitar conflito e tal. Então também tenho esse acompanhamento. Tenho a minha agenda, que eu boto os plantões do meu namorado médico, pra eu não me perder, pra eu saber que dia que ele vai estar internado no hospital, que dia que ele vai estar livre, porque, né? E aí tem outras coisas, que são os aniversários. Quando eu tô viajando, eu boto geralmente, ou planejando uma viagem, eu faço uma agenda pra conseguir mexer e pensar nas datas. É importante que seja uma coisa bem flexível e bem maleável, assim, pra você não ficar dentro de um modelo engessado. Você pode se permitir mudar a forma como se você se organiza no meio do ano, no meio do trimestre, se der errado, se der certo. A agenda do Google pelo computador também tem uma funcionalidade muito boa de você conseguir criar uma lista de tarefas que você precisa realizar e aí botar data para essas tarefas e ela vai aparecer no seu calendário e marcá-las como concluídas. Outra ferramenta para quem se dá bem com lista é o Todoist, que é um site que também tem aplicativo para celular, que é só de fazer lista em tópico e você vai concluindo. Então, para quem se dá bem com esse acompanhamento, né, de tarefas, que ou você cria uma lista no dia ou da semana e vai distribuindo. Isso é uma coisa que eu quero fazer esse ano. Esse negócio que eu fiquei lendo e assistindo vídeo. Assisti um vídeo da Thaís Godinho, que tem o site chamado Vida Organizada, que eu já acompanho há alguns anos, que eu adoro. Que ela explica como é que ela faz o acompanhamento semanal, planejamento semanal dela. Pra mim, é esse novo método que eu quero tentar implementar, porque a visualização mensal não tava me dando muito resultado e muita noção do meu tempo e das minhas coisas que eu queria encaixar durante a semana. Então, nessa visão semanal, você tira um dia da semana para você organizar a sua semana seguinte. E o que eu pretendo é fazer uma lista das coisas que eu quero fazer na semana seguinte, que aí podem ter a ver ou não com o trabalho, pode ter tipo, ir no shopping comprar alguma coisa, ou ir na praia algum dia, ou ligar para fulano de tal, ou mandar uma mensagem para alguém, ou responder o e-mail XYZ. Fazer essa grande lista e ir encaixando aquilo na minha semana dentro de uma visualização semanal. Porque às vezes quando a gente fica só vendo o calendário do mês, isso meio se perde, né? A sua organização de tarefas durante a semana. Então essa é uma outra coisa que eu quero implementar essa semana. Já tem vários tipos de planner, né? Que a gente, nos últimos anos, ficou muito popular o planner, o bullet journal, que são formas de você se organizar. Várias delas são por semana. Mas eu vou implementar isso no meu calendário do Google, para não ter, a minha agenda do Google, para não ser mais uma coisa que eu vou ter que usar, mais uma plataforma, mais um caderno, mais um recurso. Então eu já quero unir tudo isso no que eu já uso, no que eu já estou acostumada. Então esse é o meu método de organização de agenda, que eu vou mudar um pouco esse ano. Acho que vai dar certo, mas se não der, eu tento outra coisa, porque o importante é você ter métodos de organização que sejam flexíveis, não se agarre totalmente neles. Agora, olha só, eu queria falar de umas coisas mais estruturais sobre essa questão da divisão do tempo, do uso do tempo, que acho que isso é importante, inclusive como possibilidade, enfim, seja de organização profissional, seja até de objeto de estudo, né? Nos últimos anos, especialmente aqui no Brasil, tem se intensificado aí a produção de estatísticas relacionadas ao uso do tempo. E isso é um debate fundamental do ponto de vista de gênero, mas acho que deveria ganhar força na medida do possível. Eu quando trato desse tema, trago também essa discussão do ponto de vista racial, que é essa análise mais sociológica ou econômica do uso do tempo. Diz muito sobre qualidade de vida, diz muito sobre desigualdade de gênero, raça, de acesso ao mercado de trabalho, em razão da forma como as tarefas, né, se apresentam na nossa rotina. Então, por exemplo, através desses estudos de uso, de gestão de tempo, mas sobretudo de uso do tempo, a gente consegue descobrir que mulheres dedicam muito mais tempo às atividades domésticas e familiares que os homens. Então, essa assimetria
na jornada feminina de cuidado com pessoas, sejam filhos, crianças, seja com idosos, dos afazeres domésticos e da natureza dos afazeres domésticos femininos, que são muito pesados e de rotina muito mais marcada do que o escopo de trabalhos domésticos que os homens fazem, que é tipo consertar uma parede, consertar um cano e tal, mas são coisas mais episódicas, e as mulheres têm atribuições do tipo cuidar da roupa, passar a roupa, varrer a casa, lavar a louça, cozinhar, que os nutricionistas até lembram que é um processo, né, o preparar o alimento é um processo que vai muito além do ato de pegar os ingredientes, cortar, botar na panela, cozinhar e servir, né? Envolve um uso do tempo anterior, que é ir ao mercado, que é ir à feira, que é escolher, que é comprar os ingredientes, que é lavar, que é preparar, e depois guardar, e depois lavar a louça, e depois organizar a cozinha. Então, assim, tem muita coisa que pode ser feita e pensada a partir dessa estruturação sobre como a gente divide, né, as horas do dia, inclusive do ponto de vista de saúde física e mental, porque tem a ver com as horas que você tem para dormir. Então, assim, quem mora longe, a má qualidade da mobilidade urbana, do sistema de transporte, que impõe longos deslocamentos, mas não apenas do ponto de vista da distância, mas também do tempo que se leva para percorrer determinadas distâncias. Então, assim, estou falando de levar 1h30, 2 horas para chegar ao trabalho, mais 1 hora para chegar à universidade, quem trabalha e estuda, e mais 3 horas para voltar para casa e tal. Se você começar a pensar nisso, né, sobre como isso te tira tempo produtivo, né, tempo que você poderia estar estudando, se aperfeiçoando ou ganhando dinheiro, e na verdade você está dentro de um ônibus, né, dentro de um trem de péssima qualidade, ou se deslocando, andando a pé porque não tem ônibus perto de casa, etc, etc. Você tem a ideia da complexidade, da necessidade do estudo do uso do tempo na nossa sociedade. O IBGE já tem algumas estatísticas nessa direção, principalmente essas de atribuições familiares, né? A gente sabe, por exemplo, que mulheres negras dedicam mais tempo a afazeres domésticos e a cuidado com pessoas, que as mulheres, de modo geral, têm uma jornada de trabalho remunerado menor que a dos homens, muito em razão também de assumir atribuições familiares e acabarem se impondo exercício profissional de jornada parcial, né, de jornada encurtada, e que acaba levando a uma remuneração menor e a uma perspectiva mais limitada de promoção, de ascensão, né, na carreira. Então, acho importante também, além dessa dimensão pessoal que a gente está tratando aqui, de como a gente administra o próprio tempo, essas decisões, né, e essas reflexões sobre o quanto tempo você está perdendo em outras dimensões da vida que estão te impedindo de, seja aprender mais, de produzir mais, de fazer mais dinheiro, eventualmente, né, no caso de oportunidades. O quanto isso interfere na nossa percepção mesmo, no conceito de democracia, de inclusão, de oportunidades, né? O quanto a distância, casa, trabalho, isso explica, por exemplo, fenômenos de urbanização como favela, né? As favelas mais próximas das áreas de atividade econômica aquecida, as áreas centrais, tem muito a ver com isso, com essa perspectiva do deslocamento mais curto, chegar mais rápido no mercado de trabalho, de estar mais perto de onde tem oferta de emprego, né? E o quanto, por exemplo, políticas de remoção de comunidades, que foram muito comuns, principalmente nos anos 60 e 70, no Rio de Janeiro, por exemplo, afastaram população, a classe trabalhadora, né, dessas áreas de mais vivacidade, consistência, atividade econômica, e em alguma medida impuseram mais sacrifício, produziram mais desigualdade. Então, assim, acho importante também a gente pensar no tempo sobre outras lógicas, sobre outras óticas, né? A ótica do quanto tempo você dedica ao lazer ou quanto tempo você tem que se deslocar para experimentar uma atividade de lazer. Eventualmente, se você tem que sair, andar 2 horas de ônibus ou de trem para ir até o Maracanã
não estou nem entrando no mérito do preço das coisas, né? A praia, ao Maracanã, ao museu, ao aterro, ao museu, etc, e o quanto você gasta, isso é determinante. De repente você vai ficar mais tempo em trânsito do que aproveitando essa atividade de lazer. Portanto, isso também envolve oferta de lazer e cultura nos territórios. Falei demais. Não, é porque já tá 10 minutos falando. Mas é que eu acho que é um debate importante que a gente precisa trazer aqui, que o uso do tempo vai muito além da organização da própria agenda. Voltando para a gente monitorar o nosso uso do tempo, queria propor e falar sobre o tempo que a gente perde, rede social, com internet, com atividades que não acrescentam absolutamente nada na nossa vida. Acho que a gente já falou isso da semana passada, mas eu acho que a investigação de tempo que eu mais tenho feito nas últimas semanas e meses é usar inclusive fui desafiada a mostrar o meu Mas uso do tempo. Mas é óbvio que você ia estar com menos que eu. Não era isso que você esperava. Esperava que o meu uso do tempo no celular fosse muito maior do que o dela, e não é, minha gente. Gente, é claro que não é, porque eu fico no Instagram o dia inteiro, e aí metade é de realmente tempo que eu perco, e essa é uma das minhas metas do ano, que eu já falei no episódio passado, mas também eu fico vendo vídeo, vendo como as pessoas estão produzindo conteúdo, vendo o que está sendo postado, acompanhando o que as marcas estão fazendo. Tem muitos componentes de trabalho aí. Eu uso pouquíssimo computador, eu não vejo televisão, então isso já é uma coisa que, né, não faz parte das minhas atividades de lazer. Eu quase não entro no computador e eu vejo muita série no celular. Então também eu fico muito tempo no celular vendo série, que é uma coisa que geralmente as pessoas veem na TV ou no computador. Eu só vejo ou no celular ou no computador. Então eu fico realmente muito tempo no celular, faço esse desconto dessas atividades que são de trabalho e que são, né, de filme, série, coisas que eu vejo. Mas também tem muito tempo que eu fico que eu sei que eu não deveria, que é o que eu pretendo esse ano substituir com leitura. Né, porque a gente tá cada vez ficando mais tempo pendurado no celular fazendo nada, vendo stories como se fosse televisão do Instagram, ou entrando em um vórtice de tretas e desse novo sistema, além das tretas de você ver um negócio e vai comentar e responde, aquilo virou apocalipse de uma treta gigante na internet. O Twitter virou muito território disso, mas as redes sociais hoje em dia viraram um vórtice absurdo, que você vai pulando de uma coisa para outra, e quando você vê, você tá 3 horas ali, você não sabe nem como você chegou em tal lugar. O Twitter é muito assim, né? Você hoje em dia, antigamente as redes sociais, lá no início do Instagram, lá no início do Twitter e tal, quando era em ordem cronológica, então tinha um momento no Instagram que acabava, né, o feed. Você chegava no final e ele falava, ok, você já viu tudo. E no Twitter também, você voltava a um ponto, assim, que você chegava na última coisa que você tinha visto. Hoje em dia essas redes não são mais assim, o Instagram mudou, né, a entrega não é mais em ordem cronológica, então você vai ficar rolando aquilo ali eternamente, vendo post de dias e dias atrás, sem chegar a um momento em que o Instagram fale, ok, chega, você já viu tudo que você tinha pra ver. O Twitter também, agora você recebe post que os seus amigos não só retweetaram, mas os posts que eles curtiram, posts de pessoas que eles seguem, mesmo que eles não tivessem interagido. O YouTube vai te jogando um vídeo depois do outro, você acaba dá 5 segundos, ele já te joga outro. A Netflix, os serviços de streaming também são assim, se você não clica no botão, ele já... A Netflix era 15 segundos, né? Em 15 segundos vai começar o próximo episódio, agora são 5 segundos. Então, se você não cancela, em 5 segundos já começa o próximo e você vai sendo consumido por esse conteúdo. Então, acho que uma coisa que a gente precisa estar atento dentro da organização é que a gente fica muito nesse lugar do mas eu não tenho tempo pra fazer tal coisa. Mas eu não tenho tempo pra fazer tal coisa. Mas quanto tempo você tá gastando nessas outras atividades que não estão te acrescentando, que não fazem parte do seu trabalho, que podem fazer parte do seu lazer, é óbvio, todo mundo tem direito a ter um momento ali, zerador de QI, fútil, simplesmente por puro entretenimento, vendo uma televisão, vendo novela, vendo uma série, mexendo em rede social, mas se isso não está extrapolando o que a gente entende por saudável e não está prejudicando outras áreas da nossa vida, se isso não está tirando tempo de estudo, se isso não está tirando tempo de você ficar com seus amigos, eu acho muito assustador. Eu sou uma pessoa que eu fico muito no celular, mas quando eu tô com os meus amigos, ou em festa, ou em evento, ou em restaurante, eu não pego no celular. É muito raro
eu tá jantando com meu namorado, eu tá jantando com 2, 3 amigas, ou tá em alguma festa, alguma night, e eu pegar celular pra gravar story, pra eu tirar foto, e pra ficar mexendo. E aí, pra mim, e eu fico muito irritada quando fazem isso comigo, porque eu sinto que a pessoa não tá me ouvindo. E eu não falo até a pessoa largar o celular. E eu faço muito isso com a minha mãe, que ela fala, mãe, ela ficou olhando pro celular. Eu falei, não vou falar enquanto você não largar. E eu não falo. Porque não dá, as pessoas não estão prestando atenção. E eu sei, porque quando eu tô no celular e alguém falar comigo, eu não presto atenção. Então, assim, isso perde muita qualidade do tempo que você tem com os outros também. E eu fico muito assustada quando eu saio, eu encontro alguns amigos, algumas pessoas, e eu vejo que elas estão no meio de um jantar, no meio de um bar, e pegam o celular e você tá conversando com ela, e do nada ela tá metros mandando o celular e entra no negócio e vai embora. E, tipo assim, esquece o assunto que você tá falando. Então, isso é uma coisa que pra mim, sempre que eu saio pra jantar com o Rafael, a gente não toca no celular. Se a gente tem que pegar por algum motivo, tipo, pega, vê, acabou e fechou, e solta o celular, não fica no celular, pra ter o mínimo de tempo de qualidade com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, essa é uma das coisas de organização de tempo que eu acho que são as mais importantes nesse momento de sociedade que a gente vive, que é extremamente conectada, excessivamente conectada, na minha opinião. E acho que é um desafio para todos nós, né? Diminuir a nossa conexão hiper, ultra, mega, essa doação, essa entrega que a gente tem com rede social, com digital, com tela, e focar esse tempo em outra coisa. Eu quero direcionar esse meu tempo para ler, acho que é o número 1, né? Minha meta aí de um livro por mês, que já vai começar agora. Quando vocês estiverem ouvindo isso, ela já terá começado. Eu acho que esse é meu principal. Quer falar alguma coisa? Senão já emendo aqui outra coisa que eu ia falar. Não, já falei bastante. Acho que já tá bom pra mim. Nossa, já se despediu, né? Vocês estão vendo. Objetividade no uso do tempo. Eu não fui acusada de ter gastado tempo demais. Gente, é muito passivo-agressiva. Esse povo leonino é uma coisa horrível, né? Assim, não sei se vocês têm o privilégio de conviver com leoninos, mas é uma coisa muito difícil. Bom, continuando então. Eu digo mesmo sobre capricornianas. Eita, parece. Mas falando de leitura, né, que é um hábito que eu quero potencializar e retomar nesse ano, eu já decidi que eu vou me organizar para os hábitos que eu quero retomar da seguinte maneira. Eu quero botar um papel preso dentro do meu armário para eu conseguir ter uma visualização mensal de se eu tô seguindo os meus hábitos ou não. Quero cortar cada dia em, 4 quadradinhos, que são os 4 hábitos principais que eu quero retomar esse ano, que é atividade física, fazer yoga ou meditação, beber pelo menos 2 litros de água por dia. Uau! Esse aí já tá há anos também na minha lista de metas e eu não consigo engrenar. E o hábito da leitura. Então, eu vou tentar usar um esquema de cor. E aí, os dias que eu conseguir fazer cada um deles, eu vou marcando pra conseguir ter uma visualização de, putz, esse mês eu consegui seguir, tô há não sei quantos dias seguidos, porque eu acho que isso também estimula, né? Quando a gente vê que a gente já tá, tô há 5 dias seguidos bebendo mais de 2 litros de água por dia, não vou zerar de novo agora. Então, aquilo vai dando um gás pra você ir mantendo esse hábito por mais tempo. Então, eu quero fazer esse calendário de visualização, eu vou preparar isso, vou botar no Instagram, então me sigam lá no Bela Reis, se vocês não seguem. Vou fazer um destaque sobre isso com certeza. Então, essa é uma das coisas, uma das visualizações de organização que eu quero fazer esse ano, porque eu acho que vai me estimular a manter o hábito, é um acompanhamento de hábito. Tem vários aplicativos que fazem isso, tem o Habit Bull, tem o Strides, também é de acompanhamento de hábito, que você vai cadastrando seus hábitos e marcando se você fez ou não fez, e ele te cobra, e se você está fazendo ou não. Então, também é bem maneiro. Eu já tentei esses aplicativos, não deu certo. Acho que eu preciso de uma coisa que fique ali me encarando o tempo todo, que eu me confronte todos os dias pra me estimular. E outra coisa que eu quero fazer esse ano, que eu acho que eu também já falei no episódio passado, é das metas, né? Ter um caderno de metas, que eu coloque as ações pra eu atingir aquelas metas. Quero também ter um outro caderno, que vai ser o meu caderno, que eu já até tenho, mas tá desatualizado. O meu caderno de ideias, para colocar ideia, projeto, coisas que venham na minha cabeça, de produção de conteúdo ou não, de outras coisas que passem pela minha cabeça nesse universo de criação, de trabalho. Eu acho bom, eu sou muito a favor de você concentrar temas em cadernos diferentes. Eu tenho um caderno que eu já até acabei, eu já comecei o 2º dele, que me acompanhava desde 2015, eu acho, que era só sobre temas relacionados a direitos humanos.
Então, todo curso que eu fazia, ou palestra, ou evento que eu ia que tinha relação com direitos humanos, racismo, questão de gênero, qualquer coisa do tipo, eu colocava naquele caderno e ele virou minha grande bíblia, que eu já sabia quando consultar, onde consultar. Sempre que eu precisava daquela referência, daquele curso que eu fiz há 3 anos atrás, estava tudo lá. Então eu recomendo, se vocês têm alguma grande área... Eu não tenho esse método, por exemplo. Nossa, esse meu caderno ele já foi minha referência do TCC, de vários posts que eu já fiz. Tudo que tem relação com esses assuntos tá nesse único caderno que acabou. E esse ano, fim do ano passado, eu já comecei outro. E eu recomendo muito pra gente não perder essas grandes referências de coisas que a gente vai usando na vida. Então essas são algumas coisas que eu vou adotar esse ano, assim. De ter esse caderno de criação, que também vira uma grande ferramenta de referência, de resgate de coisas que você já pensou e já quis escrever e tal. Esse caderno de metas, essa nova forma de visualização de agenda semanal, que eu vou deixar o link também desse vídeo, que é maravilhoso, do Vida Organizada, para vocês, lá no Medium, e desse plano de Habit Tracker, né, que chama, mas que pode ser de acompanhamento de hábitos, em bom português. Eu acho que essas são minhas ferramentas que eu vou usar esse ano aí para conseguir gerenciar melhor meu tempo e as minhas atividades, e tomara que dê certo. Se não der, eu mudo e vou testando outras coisas. E você, Flávia, algum outro método que você vai usar? Caos. Não. Só apenas o caos. Não Vivo é bem caos, no caos. A minha vida é muito... Eu acho que eu já administro bastante bem meu tempo, porque eu faço bastante coisa. Mas assim, também não tenho essa ambição desse nível de organização, porque acho que ele me enlouqueceria também. Não, eu sou tá muito... bom. Eu sou bagunceira, mas assim, eu sou muito metódica. Tem umas coisas assim que eu sou insuportavelmente metódica. Eu tenho um drive que é organizado. Todas as minhas fotos que eu tenho, que eu tirei em celular desde 2012, são organizadas por mês. Eu passo todos por ela, apago as fotos excedentes, repetidas, não sei o quê. Aliás, eu devia fazer um backup do meu celular. A pessoa não tem nem backup. Eu sou louca. Aí tem o meu drive lá, cada pastinha do mês, da foto, do ano. Nossa, eu tenho algumas coisas que eu sou... Minhas pastas do computador são hiper ultra organizadas. Tem umas coisas que eu sou muito metódica de organização, muito chata. E outras que eu realmente sou muito bagunceira. Mas eu pretendo falar mais sobre quais são essas coisas que eu sou muito metódica de organização ao longo desse mês lá no meu Instagram. Então, vão lá, Bela Reis, tá, queridos? Que eu vou começar a postar umas outras coisas lá também, de jeitos que eu organizo, que eu encontrei de organizar melhor. A gente já citou aqui também a série Ordem na Casa, né, da Marie Kondo, que é maravilhosa. Marie Kondo, como eu chamo, mas enfim, Marie Kondo para os Americans. E queria também destacar uma vertente profissional que anda se consolidando, que é a desses organizadores pessoais, ou personal organizers. Eu uso, já tem uns 3 anos, um trabalho de um amigo, velho amigo meu lá de Irajá, Vila da Penha, o Narciso Azevedo. Nossa, fez muita diferença na gestão aqui da casa, especialmente na questão dos documentos. Pô, todo ano, quando chegava março, era um inferno, porque eu não sabia onde estava nada do imposto de renda. Você chegava no escritório, dava um campo minado, assim, das contas. Minha mãe tudo catando todas as contas. Do ano anterior, naquele momento. Na véspera. Então, assim, agora tá tudo muito organizado. A gente faz meio que uma manutenção, umas 2, 3 vezes por ano. Eu sei que por esses dias a Giovana experimentou também o serviço da Débora, uma mulher preta, incrível. A Giovana tá super feliz com ela. Que também é personal organizer. O arroba. Eu vou achar o arroba dela. Débora H no final, _ Delapé. É DELLAPE. A Isabela pode botar o link também. Link lá também. Ela organiza, inclusive, assim, espaços de trabalho, tipo lojas, ateliês. Eu acho interessante. É uma reflexão que pode parecer, eventualmente, dispensável para algumas pessoas que têm tempo, mas para quem não tem tempo, seja em razão do excesso de trabalho, não tem método de organização, pode valer a pena, porque não é só sobre tempo, é sobre método. Agora, para quem eventualmente pode abrir tempo, mas em gastando tempo com atividades
domésticas, de organização da casa, etc, etc, deixa de ganhar dinheiro fora, deixa de produzir, a relação custo-benefício de contratar um profissional especializado nisso pode valer muito a pena. Eu sempre faço essa conta quando vou contratar algum tipo de trabalho, de prestador de serviço. Tem determinadas coisas que eu poderia fazer, de fato. Mas, se eu fizer, eu vou tirar tempo do meu trabalho e vou perder dinheiro ou não? Então, assim, acho que essa conta é importante, porque eventualmente você vai ficar um dia inteiro sem trabalhar, porque você está organizando a sua casa, e especialmente quem trabalha em casa, como eu, não sei o quê, tem que ter uma produtividade constante, e eventualmente você ter a ajuda de alguém te libera, de novo, tempo para dedicar a sua atividade profissional remunerada, ou que seja voluntária, e em alguma medida você está também remunerando outra pessoa, estimulando o trabalho de outra pessoa. Então, fazendo a economia girar, né, Flávia? Sempre. É sempre minha meta. Gente, eu acho que é isso. Aproveitando esse início do ano para falar, para pensar mesmo, né, estruturar como é que será esse ano, fazer esses planejamentos. Acho importante esse negócio de deixar a vida me levar, a vida leva eu. Acho perigoso, porque depois chega no fim do ano, mas eu não fiz nada, não realizei nada. Então, planejamento é muito importante. Organização para atingir esses planos também são muito importantes. Esse é um exercício que eu tenho me forçado cada vez mais a fazer. Convido vocês a fazer também. Muitos profissionais de organização disponibilizam muitos materiais de graça. O Vida Organizada tem também o site Eu Organizado, que também são 2 ótimos, feitos por 2 mulheres. E recomendo que vocês mergulhem e procurem as ferramentas de organização que vão se encaixar e fazer mais sentido na rotina de vocês. E compartilhe com a gente, por favor, porque sempre bom, né? Tá sabendo o que as outras pessoas estão fazendo para se organizar, porque inspira que a gente adote outros métodos que talvez possam funcionar pra gente também. Então, um beijo, nos vemos semana que vem, talvez com assuntos mais hardcore. Muito provavelmente. Estão nos despedindo já, então, dos assuntos leves. Semana que vem estamos de volta. Bom começo de ano a todos vocês. Um beijo. É isso. Começou o ano, espero que vocês gostem do nosso logotipo, da nossa logo, do Angu de Grilo. Comentem, curtam, compartilhem e vamos na fé para 2020. Um beijo!